Então tá, a gente voltou a gravar, então vamos continuando a aula de hoje, tá? Vamos falar então sobre um tema que está relacionado ao tema anterior. A gente falou sobre mínimos quadrados e aí fez a relação entre os mínimos quadrados e as projeções, como forma de encontrar coisas que minimizem os erros, tá? E a gente vai falar de um procedimento adicional que utiliza um pouco dessas ferramentas de encontrar soluções que minimizem o erro para realizar uma tarefa um pouco diferente, né? Então a gente viu que os mínimos quadrados seriam interessantes quando a gente tinha, por exemplo, um conjunto de medições de pontos e eu quero achar a melhor equação que descreve aquele cara, né? Um ajuste de linha, ajuste de parábola, alguma coisa assim. E agora a gente vai ver como que a gente pode utilizar esses conceitos de ortogonalidade e minimização de erro para realizar uma outra coisa. Então, existe um procedimento muito conhecido, né, que é o procedimento de Gram-Schmidt. E o procedimento de Gram-Schmidt ele é utilizado para uma coisa bastante diferente. Primeira coisa que a gente vai ver, então, seguindo aqui, né, de novo, lembre-se sempre que a gente está no livro do Strang, tá? Introduction to Linear Algebra. E a gente está no álgebra, né? E a gente está no capítulo de ortogonalidade. Tá? Então ele começa a parte falando do Gram-Schmidt com a seguinte afirmação. Ortogonalidade é boa. Ortogonalidade é uma boa, na verdade. Tá, então a gente vai entender o que ele quer dizer com isso. Tá? Então, primeiro a gente vai entender quando um conjunto de vetores, a gente pode dizer que um conjunto de vetores são ortonormais. Quando que um conjunto de vetores é ortonormal? Então tem duas partes dessa palavra, né? O orto tem a ver com o ângulo entre esses ângulos, entre esses vetores, e o normais tem a ver com o comprimento desses vetores, tá bom? Então, o orto aqui a gente está falando do ângulo, e esse cara aqui a gente está falando do comprimento. Então, digamos que eu tenho um conjunto de vetores, são vetores, tem N vetores Qn, e eles vão ser ortonormais quando QI, produto interno com QJ, que é a mesma coisa que QI transposto QJ, né? Lembre-se que a gente tinha visto essa notação. Tá? A gente tem duas opções possíveis. Quando I for diferente de J, então quando eu tenho dois vetores diferentes, né, tem esse conjunto que tem N vetores, eu pego dois vetores diferentes, tá? Então o Q1 com Q3, o Q1 com Q7, o Q1 com Q2, o Q2 com Q5, por exemplo. Quando I é diferente de J, quando o identificador desses caras é diferente. Então, o produto desses dois caras dá 0. Tá? Isso quer dizer o quê? Que todos os vetores são ortogonais entre eles. Isso quer dizer, então, que QI é ortogonal aos QJs. E quando I for igual a J, então quando eu estou pegando Q1 vezes o Q1, ou Q2 vezes o Q2, né, fazendo produtos internos deles por eles mesmos, eu tenho um valor de 1. Ou seja, são vetores unitários. Tá bom? Então, isso quer dizer o quê? Então, QI, o comprimento dos QIs vale 1. A norma dos QIs vale 1. Então, sempre que eu tiver uma característica como essa, eu vou ter um conjunto de vetores ortonormais. Todos os vetores do conjunto são ortogonais entre eles e todos os vetores do conjunto têm comprimento igual a 1.
Tá, e o que isso tem a ver? Tá? Para que eu preciso saber disso? Vou pegar agora esses vetores, que são todos ortogonais entre eles e comprimento igual a 1, e eu vou, mais uma vez, fazer a mesma coisa que eu tinha feito antes para diversas coisas diferentes. Tá? A gente vai botar cada um desses vetores na coluna da matriz, de uma matriz. Então, eu vou construir uma matriz Qzão com colunas QI ortonormais. Qual que é a propriedade dessas matrizes? Né? O que é interessante dessas matrizes? Então, vamos pensar o que acontece quando eu faço essa operação. Q transposto vezes Q. Tá? Então, a matriz Qzão, ela tinha o quê? Ela tinha os vetores QIs nas colunas. Né? Então, tem Q1 na primeira coluna, Q2 na segunda coluna, até Qn na enésima coluna. Agora eu estou fazendo Q transposto Q. Tudo que era linha virou coluna. Então, a primeira linha é aquele vetor Q1, a segunda linha é o vetor Q2, até a última linha é o vetor Qn, multiplicado, então, pela matriz original, com essas colunas nas posições originais. Q1, Q2, até Qn. Ao fazer esse produto, o que a gente tem? O primeiro termo dessa matriz é o produto interno de Q1 com Q1. O segundo termo dessa matriz é o produto interno de Q1 com Q2. E assim por diante, e assim por diante, e assim por diante, até lá no final a gente ter Qn por Qn, Q1 pelo Qn, e aqui em cima, desculpa, é Qn por Q1 aqui embaixo, né? Tanto faz a ordem, né? Eu sei que comuta os dois, mas só para ficar bem preciso, né? Q1 vezes Qn. Tudo bem, isso seria verdade, né? Essas posições seria verdade para qualquer matriz. Mas como essas colunas são ortonormais, a gente sabe que qualquer Q1 vezes ele mesmo, qualquer QI vezes ele mesmo, vai dar 1, porque eles têm comprimento igual a 1, e qualquer QI vezes um QJ que é diferente de I, vai dar 0, porque eles são ortogonais entre eles. Então, essa matriz aqui, ela tem uns nas diagonais e zeros fora dessas diagonais. Quem que é essa matriz? Essa aqui vai ser a matriz identidade. Então, a gente descobriu que se as colunas de uma matriz são vetores ortonormais, essa matriz transposta vezes ela mesma me dá a matriz identidade. Tá? E se isso é verdade, se a matriz transposta vezes ela mesma é a matriz identidade, quando Q for uma matriz quadrada, então QT vezes Q igual a I, se e somente se a transposta for igual à inversa. Tá bom? Então, qualquer que seja a matriz Q, pode ser retangular inclusive, né? Retangular. Qualquer que seja a matriz Q com colunas de vetores ortonormais, isso ali vale. QT vezes Q vale I. Né? A matriz transposta vezes ela dá a matriz identidade. Se adicionalmente eu tenho o mesmo número de linhas e colunas, quando Q for uma matriz quadrada, então eu entro naquele conceito de inversa. Né? Eu posso ter QT vezes Q igual a I, então QT vale a inversa. Tá? E da mesma forma a gente pode ter Q vezes QT igual a I também. Tá? Então, essas coisas implicam aqui. Tá? Muito bem. Então, vamos pensar em alguns exemplos dessas matrizes. Tá? Essa matriz, então, só antes da gente pensar nos exemplos, tá?
matrizes com colunas ortonormais são as matrizes que são matrizes com colunas ortonormais. A gente vai chamar elas simplesmente de matrizes ortogonais. Ortogonais, tá? E não ortonormais. A matriz a gente chama de ortogonais se as colunas são ortonormais. Então, isso nos define uma classe nova aí de matrizes. A gente tinha matrizes quadradas, simétricas, de vários tipos de matrizes diferentes. A gente adiciona agora mais uma categoria de matrizes, que são as matrizes ortogonais. E as matrizes ortogonais são interessantes e elas aparecem em diversas aplicações. Tá? A gente acabou de ver uma matriz que era praticamente ortogonal. Tá? No finalzinho ali da aula de mínimos quadrados, a gente viu que quando a gente tinha os pontos onde a gente realizava as medições, os TIs, todos lá, se eles somavam e davam iguais a zero, a gente via que A transposto vezes A dava uma matriz que tinha termos apenas nas diagonais. Tá? Então, ela não chegava a ser uma matriz ortogonal, ela simplesmente era uma matriz diagonal, só tinha termos nas diagonais. E se além da gente fazer isso, né, de fazer as somatórias de t's darem zero, se a gente ainda dividisse essa matriz pelos pivôs, né, transformasse esses caras em vetores unitários, a gente aí sim teria uma matriz ortogonal. Então, essas matrizes ortogonais nos facilitam muito a solução de sistemas, como a gente já viu anteriormente, como a gente vai voltar a ver agora. E a gente vai, então, sempre buscar trabalhar com matrizes ortogonais. Tá? Mas, para algumas aplicações que a gente já viu, né, a gente tem matrizes ortogonais. Então, basicamente, a gente está refletindo nesse momento, né, onde que encontramos matrizes ortogonais. A gente tinha visto antes, né, numa aula que a gente tinha falado sobre transformações lineares, que as matrizes poderiam ser entendidas como operações sobre espaços, e a gente viu algumas operações muito comuns, que eram operações de rotação, permutação e tal. Então, se a gente pensa na matriz de rotação, tá, num espaço num determinado plano, qualquer que seja, né? Se a gente está em R2, isso fica bem claro no plano de R2, mas sobre um plano qualquer, a gente consegue fazer uma rotação de um vetor. Se o vetor está naquele plano, eu posso redundar um vetor dentro daquele plano de um determinado ângulo numa matriz com o seguinte formato. Matriz de rotação, a gente tinha visto que ela tinha o formato de cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ. Essa matriz aqui, que é uma matriz de rotação, né, em R2, por exemplo, tá? E a gente tem essa matriz de rotação. Essa matriz de rotação é uma matriz ortogonal. Fica muito fácil da gente ver que a Q transposta vai ser igual a Q na menos 1. A Q transposta aqui. Troca aqui em linha por coluna, então eu só botei cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. E a gente pode fazer a multiplicação de Q transposto vezes Q e a gente chega à conclusão que isso aqui vai dar identidade. A gente já tinha visto essa propriedade quando a gente estudou essa transformação de rotação, essa operação de rotação. Tá? Isso quer dizer o quê? A matriz transposta ela desfaz a rotação original. Né? Então, essa matriz Q, ela roda o ângulo o vetor de um ângulo mais θ, e na hora que a gente aplica a matriz transposta, né, se vocês pensarem nas propriedades de ângulo, né, tem menos seno de θ vai ser igual a seno de menos θ. Então, na hora que eu aplico, depois de ter aplicado o Q, se eu aplico o Q transposto, eu estou voltando, né? Eu girei ele de θ e eu estou voltando de menos θ. Então, e por isso que quer dizer que transposto vezes Q é igual a I. Se eu faço Q transposto vezes Q vezes qualquer vetor V, isso aqui vai dar igual ao vetor V. Tá? Então, eu desfaço a minha rotação que eu tinha feito antes. Interessante a gente observar, né, que esses vetores aqui, os vetores que estão nas colunas, então esses camaradinhas aqui, são vetores que são ortonormais.
Tá? Basta você fazer o produto dele por ele mesmo, né? Fazendo a primeira coluna vezes ela mesma, você vai ter cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, propriedade trigonométrica, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de um mesmo ângulo é igual a 1. Tenho nas duas colunas exatamente esse resultado. E se eu faço o produto de uma pela outra, a gente vai ter menos cosseno vezes seno, mais cosseno vezes seno, então dá zero. Então essas duas colunas são perpendiculares umas com relação às outras, tá? Então esses carinhas aqui, eles formam uma base ortonormal para R2. Tá? Lembrando de bases, são vetores que eu posso combinar, fazer qualquer combinação linear desses vetores e eu consigo gerar qualquer vetor desse espaço. Então essa base ortonormal para R2 está consolidada dessa forma. Tá? Então o vetor rotação, propriedade de rotação que a gente já tinha visto antes, está associada a uma matriz ortogonal. Em seguida a gente viu outro tipo de operação, que é a operação de permutação. Então, eu tenho um determinado vetor que tem coordenadas x, y, z. Se eu quiser trocar x com y, né? Essa matriz de permutação. Não confundir com a matriz de projeção, tá? Eu posso, por exemplo, fazer o seguinte. Eu pego as colunas da matriz identidade e troco de ordem. Então, eu tenho uma matriz identidade escondida aqui dentro. Tá? Se eu aplico isso sobre um vetor x, y e z, o resultado dessa matriz de permutação é trocar a ordem das coisas. Então, y veio para a primeira posição, z e x. Tá? Troquei a ordem desses camaradas. Observem de novo, né? Vamos olhar para as colunas dessas matrizes. Primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna. Cada uma dessas colunas tem comprimento igual a 1, claro, né? Só tem uma das coordenadas vale 1 e o restante vale 0, então na hora que a gente vê o comprimento disso, o comprimento claramente está 1. E além disso, cada uma delas é perpendicular às demais. Então isso aqui também é uma base ortonormal. De R3. Beleza? Como é claro, né, são os mesmos vetores em ordem diferente, mas os mesmos vetores que a gente tinha na matriz identidade. A matriz identidade tem os vetores unitários que definem cada uma das direções naquele Rn, por exemplo. Tá? E é possível da gente ver que quando eu faço a P transposta, estou transpondo o que era coluna virou linha, né? Então para essa P ali que eu tinha originalmente, primeira coluna virou linha, e a hora que a gente vê isso, e eu aplico essa P transposta vezes a P que eu já tinha originalmente, tá? A gente chega de novo na matriz identidade. Tá? Basta fazer aí as contas que a gente viu antes, né? Pega essa P transposta e aplica sobre aquela, a gente vai ter 0 vezes 0, 0 vezes 0 mais 1 vezes 1, deu 1 na diagonal. Fazendo todo o resto, vocês vão montar e vão descobrir que P transposto vezes P dá identidade. E que, portanto, P transposto vai ser igual a P na menos 1. Beleza? Então, tá. E existem outras matrizes também, outros operadores interessantes que também são matrizes ortogonais, tá? Como a operação reflexão ao redor de uma direção, por exemplo. Tá? A gente não vai fazer agora, mas só para a gente não perder tanto tempo na aula, tá? Mas, enfim, são coisas interessantes. Uma coisa interessante, né? Então, se vocês observarem as propriedades, né? É possível a gente mostrar que as matrizes ortogonais elas mantêm o comprimento dos vetores. Tá? Se eu pego uma matriz ortogonal qualquer, por exemplo, uma matriz de rotação, e aplico sobre um vetor, o vetor ele simplesmente foi rotacionado de um ângulo, mas o comprimento dele permanece inalterado. Mesma coisa com a permutação, né? Eu tinha x, y, z numa determinada ordem, inverti a ordem desses caras, ele segue tendo o mesmo comprimento. Tá?
Então isso é sempre válido, sempre que a gente tem uma matriz ortogonal, Q vezes x, o comprimento de Q vezes x vai ser igual ao comprimento de x. Tá? Outra coisa que acontece, né? Sempre que a gente está falando em comprimentos, a gente está falando de propriedades que estão associadas ao produto escalar, se vocês bem se lembram disso. Né? E o produto escalar também está relacionado com ângulos entre vetores, tá bom? Então vamos ver o seguinte, o que acontece então se eu pego Q e rotaciono dois vetores e faço o produto interno desses dois vetores, tá? Então, quero saber o quê? Qx transposto, Qx é o vetor x que foi aplicado sobre uma matriz ortogonal, peguei uma matriz ortogonal, multipliquei por vetor x, faço ele transposto, um outro vetor Qy, tá? Então peguei a mesma matriz ortogonal e apliquei sobre um outro vetor. Pelas regras das transpostas, né, sempre que a gente tem algo dentro dos parênteses e eu estou transpondo isso, o que a gente tem que fazer é inverter a ordem e transpor todo mundo. Então isso aqui vai ser igual a x transposto, q vezes y. Ora, a gente já sabe que q transposto vezes q vai dar identidade, então isso aqui vai ser igual a x transposto vezes y. Ou seja, o produto escalar não é alterado pela ação de matrizes ortogonais. Tá bom? Muito bem, muito bom, muito bem. Então, a gente viu algumas propriedades interessantes aí das matrizes ortogonais e tal. A gente vai ver então para que a gente vai utilizar ela, tá? Então, uma das utilizações, tá? Agora se a gente fizesse, pensando de novo nos operadores de projeção, mas uma projeção usando uma base ortonormal. Então a gente tinha passado bastante tempo na aula passada, a gente revisou no comecinho da aula de hoje, né, na sessão anterior, que a gente podia pegar uma projeção, pegar um vetor qualquer, um vetorzinho V, e projetar ele sobre um espaço vetorial W, né? E quando a gente fazia essa projeção, a gente achava esse vetor P aqui, que fosse perpendicular ao erro entre esses dois caras, né? Então, isso era fazer uma projeção sobre um espaço vetorial. Ora, esse espaço vetorial, ele pode ser representado, né, todo espaço vetorial, ou subespaço, né, tem infinitas bases possíveis. Então, no lugar de eu pegar uma base qualquer, a gente pode escolher uma base ortonormal. Ou seja, no lugar de A, a gente vai usar então, na verdade, né, usamos uma matriz ortogonal Q no lugar de A, da matriz geral qualquer A. Tá bom? Então, no lugar da gente ter uma matriz que tinha vetores que podiam ter qualquer comprimento e qualquer relação de ângulos entre eles, a gente vai pegar então para aquele mesmo espaço, a gente vai tentar achar uma base ortonormal, né, supondo que no lugar de A eu consiga gerar o mesmo espaço com vetores ortonormais, e a gente vai ver que isso é sempre possível, tá? Se A tivesse uma característica de uma base ortonormal, lembre-se que a gente tinha então o vetorzinho x, tá? X chapéu que a gente tinha anteriormente, ele era dado pelo Q. Ele era dado por A transposto vezes A transposto vezes B.
É isso que a gente tinha tentado resolver o tempo inteiro, tá? Mas se no lugar de A eu tenho Q, então, com base ortonormal, o que aconteceu? A gente tem Q transposto vezes Q transposto vezes B. Pelas propriedades das matrizes ortogonais, então eu sei que Q transposto vezes Q, isso aqui vai ser igual à identidade. Ou seja, o meu x-chapéu sai direto de eu aplicar o Q transposto vezes o B. Muito mais fácil de eu achar minha solução, tá? Que mais? A minha projeção que eu tinha antes, né? Minhas projeções eram A vezes o x-chapéu. Minha projeção, então, passa a ser Q vezes o x-chapéu. Tá? E a minha matriz de projeção? A visão matricial que a gente tinha construído dessa operação de projeção era o quê? O vetor projeção era A vezes o x-chapéu, e o x-chapéu era A transposto A na menos 1 vezes A transposto vezes B. Então, esse camaradinho aqui era a matriz de projeção P. Não confunda com a matriz de permutação que eu mostrei antes, tá? Então, a matriz de projeção. Então, se essa ali era a matriz de projeção, vamos ver como é que fica substituindo os A's por Q's. Essa matriz de projeção, então, vai ser Q vezes Q transposto vezes Q na menos 1 vezes Q transposto. Esse ali era o operador matricial. Só que a gente sabe que Q transposto vezes Q, isso aqui vai dar identidade, e a inversa da identidade é a própria identidade. Então, o operador de projeção vai ser simplesmente Q vezes Q transposto. Tá? Se Q é quadrado, beleza? Se Q é quadrado, Q vezes Q transposto é a inversa desse cara, né? Então, Q vezes Q transposto dá identidade também, tá? E a matriz de projeção já tá, né, virou a própria matriz de identidade, tá? Isso quer dizer o quê? Quando Q é quadrado e a gente tem uma base como essa, eu tenho que o vetor de projeção é exatamente o vetor B. Só que no caso geral, Q pode ser retangular, tá? Então, quando Q é retangular, Q transposto vezes Q da identidade, mas não necessariamente Q vezes Q transposto. Tá? Então, isso a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Esse carinha aqui não necessariamente vai ser a identidade nessa ordem. A gente sabe que Q transposto vezes Q dá identidade, tá? Então, sempre que eu substituir A por uma matriz Q, a gente chega à conclusão que é super fácil a gente achar qual é o vetor, o vetorzinho x-chapéu que define a projeção, e a gente consegue achar muito facilmente o vetor projeção, o operador matricial de projeção, tá? E, finalmente, né, a solução, esse carinha aqui, desculpa, esse carinha aqui, é a solução de mínimos quadrados. Então, tudo que a gente tinha feito antes fica bem mais simplificado quando a gente consegue substituir A por um Q qualquer, tá? Muito bem. Então, o que é a grande vantagem da gente fazer isso, né? Tudo que a gente tinha antes de inversas que apareciam, né, no nosso caso geral, a gente tinha aqui uma inversa que aparecia no vetor projeção, a gente tinha que pegar A transposto vezes A e achar a inversa. Quando a gente tinha o operador matricial, então tudo isso envolvia a resolução de matrizes inversas, né? Para eu achar o x-chapéu, por exemplo, eu poderia pegar A transposto vezes A e achar a inversa também para achar o x-chapéu.
Quando no lugar de A eu tenho uma matriz ortonormal, eu não tenho que fazer a inversa de nada, porque quando eu tenho esse Q transposto vezes o Q, isso já dá identidade, e o que eu preciso inverter, que é o Q transposto vezes Q, né, inverter a identidade é botar simplesmente a identidade de novo, tá? Então, a grande vantagem, né? Substituir A por uma matriz Q equivalente, ou seja, uma matriz Q que tenha uma base ortonormal para esse mesmo espaço, mas que tem uma base ortonormal nas suas colunas, substituir A por uma Q equivalente representa economia computacional. Não calculamos inversas mais. Tá? Beleza, então essa é uma grande vantagem. Então, sempre que a gente conseguir, né, a gente vai tentar. Para qualquer problema, é uma vantagem muito grande. Se existe uma maneira fácil da gente chegar numa base ortonormal equivalente, eu tenho um espaço, coluna de A. Se a partir desse espaço coluna de A eu conseguir previamente gerar um espaço equivalente ortonormal, ao resolver o problema com isso, isso fica muito acelerado, tá? E a gente vai ver que é exatamente para isso que existe esse procedimento de Gram-Schmidt. Uma base qualquer, pega uma base, né, de um espaço, a gente vai ver como que a gente consegue ortonormalizar essa base. A gente vai utilizar aqueles conceitos de projeção, de erro e tal, para a gente achar uma base ortonormal. Tá? Acho que ficou faltando eu explorar mais um pouquinho de coisas aqui, né? A gente viu que X chapéu era Q transposto vezes B, no caso do ortonormal. E a gente viu que a projeção era Q vezes X chapéu. Então, juntando essas duas coisas, tá? A gente percebe que o quê? Que a projeção vai ser Q vezes Q transposto vezes B. Tá? Isso é mais uma propriedade quando a gente tem Qs nos lugares de As. Tá? Tudo bem. Vamos ver se está tudo certo aqui. Acho que está tudo tranquilo por enquanto, tá? Então a gente viu como é que a gente faz essas operações todas. E a gente vai mencionar então algumas coisas. Opa. A gente vai mencionar algumas coisas quando se Q é uma matriz quadrada. Se Q é uma matriz quadrada, isso quer dizer que a gente tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Como cada um dos vetores é independente do outro, né, pela definição, uma base ortonormal, todos eles são independentes, todos eles são perpendiculares uns com relação aos outros, e todos eles têm comprimento 1. Quando Q é uma matriz quadrada, portanto, as colunas são uma base não para um subespaço, mas são base para o espaço completo. Se eu tenho, então, o espaço completo representado por essas colunas, se eu tenho o espaço completo representado por essas colunas, tá? Isso quer dizer, então, que Q transposto é igual a Q menos 1 e Q vezes Q transposto vai ser igual a identidade. Nesse caso, então, se a gente olha para o meu vetor de projeção que a gente tinha ali, o P vai ser exatamente igual ao B. Então, mas o que isso quer dizer, né?
quer dizer que eu não estou fazendo nada, né? Simplesmente achar a projeção. Para que eu tenderia a fazer uma projeção utilizando esses Qs, tá? Isso é uma forma da gente encontrar coeficientes, basicamente, representações desse B a partir das colunas de Q. Né? Então, nesse caso ali, quando P é igual a B, o que a gente estava falando aqui, revisando aquele cara ali antes, né? É que Q vezes Q transposto, desculpa, vezes B vai dar igual a B quando Q é uma matriz quadrada. Então, vamos ver o que isso representa, tá? Então, esses Bs, então, eles são representados por quê? Pelas matrizes Q1 vezes Q1 transposto, vezes o B, mais até Qn vezes Qn transposto B. Então, esse camaradinho aqui é uma forma da gente representar, né? Da gente representar B por projeções unidimensionais. Eu estou projetando o B sobre cada uma das direções, Q1, Q2, Qn e tal, cada um deles. Eu estou somando cada uma dessas projeções. Tá? Então, isso aqui, se vocês lembrarem, é a projeção. Esse formato aqui é a projeção de B sobre a direção Q1. E esse cara aqui vai ser a projeção de B sobre a direção QN. Tá? Então, tem os Bs todos, e ao realizar essa operação através dos Qs, eu estou achando quais são as coordenadas, as projeções desse cara com relação a essa base ortonormal. Tá? Muito bem. Então, vamos fazer um exemplinho, né, só para ficar menos abstrato esse negócio, antes da gente falar finalmente sobre o processo de Gram-Schmidt, que o processo de Gram-Schmidt ele descreve exatamente como que a gente acha essas bases ortonormais que são interessantes. Tá? Então, vamos dizer o seguinte, tá? Eu tenho um sistema quadrado, 3×3, que está associado a uma matriz ortogonal, que tem o seguinte formato, né? Que tem 1/3 de -1, 2 e 2 na primeira coluna, 2 menos 1 e 2 na segunda coluna, 2, 2 e menos 1 na terceira coluna. Tá? Vocês podem conferir que essa matriz é uma matriz ortonormal, tá? Então, esse 1/3 multiplica todo mundo, tá? Então, para cada um deles, você faz essa coluna vezes ela mesma e você vai descobrir que o comprimento é igual a 1. E para qualquer coluna vezes outra coluna, você vai descobrir que esses caras são ortogonais, tá? A forma da gente testar isso é a gente ver que Q transposto vezes Q vai ser igual a Q vezes Q transposto, que vai ser igual a identidade. Tá? Sistema quadrado, base ortonormal, aquele caso aqui de cima, então a gente tem uma matriz quadrada e a transposta é exatamente a inversa. Tá? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um vetorzinho B, tá? O vetor B que tem coordenadas 0, 0 e 1. Beleza? E agora a gente vai descobrir, então, as projeções de B sobre as colunas QI. Tá? Como é que a gente faz isso? Na mesma nomenclatura que a gente tinha visto antes, né? A gente vai ter, então, Q1 vezes Q1 transposto vezes B, achar a primeira projeção. Então, a gente vai pegar a primeira coluna desse camaradinho ali. A primeira coluna é 1/3 vezes essa coluna ali. Então, menos 1 vezes 0 dá 0, 2 vezes 0 dá 0, eu tenho 2 vezes 1 dá 1, dividido por 2/3, tá? Então, isso aqui deu 2/3 na direção de Q1. Então, eu tenho Q1 vezes 2/3.
Tá? É o escalar 2/3 que multiplica a direção Q1. Então, é isso que quer dizer essa operação aqui. Tá? Isso aqui é um multiplicador que define a direção dessa componente. Tem a direção definida por Q1 e é multiplicado por esse cara. Muito bem, então fiz para a direção Q1 eu fiz isso, vamos fazer a mesma coisa para as duas outras direções. Q2 transposto vezes B, então 2 vezes 0, menos 1 vezes 0, 2 vezes 1 deu 2, dividido por 1/3, eu tenho então direção de Q2 multiplicado pelo escalar 2/3, podia botar isso aqui na frente, tá? 2/3 vezes Q1, ou Q1 vezes 2/3 dá na mesma, tá? E finalmente, então eu tenho Q3, vamos achar a projeção de B na direção de Q3, 2 vezes 0 deu 0, 2 vezes 0 deu 0, menos 1 vezes 1 deu menos 1, vezes 1/3, então eu tenho Q3 menos 1/3. Tá? Vezes. São os escalares que estão multiplicando esse camaradinho ali. Tá? E agora a gente consegue ver, a gente vai reconstruir B como a soma desses carinhas todos. Tá? Então a gente vai ter 2/3 de Q1 mais 2/3 de Q2 menos 1/3 de Q3 e vamos conferir se isso dá B mesmo. Tá? Então eu tenho 2/3. Quem que era Q1? Q1 era... Todos esses estão multiplicados por 1/3, né? Então eu tinha 1/3 aqui para frente, e a primeira coluna desse camaradinho ali era menos 1, 2 e 2, mais 2/3 vezes 1/3, tá? Tem um vezesinho ali no meio. Segunda coluna, 2 menos 1 e 2, mais, quer dizer, menos, na verdade, menos 1/3 vezes 1/3, vezes a terceira coluna dessa matriz, que era 2, 2 e menos 1. Fazendo essas contas, a gente chega à conclusão que B vale... Vamos botar tudo em evidência, tá? Vamos botar esse 1/9 em evidência. E a gente vai ter, então, menos 2 da primeira equação, mais 4, menos 2. Tá? Só estou distribuindo as coisas somando por linhas, né? Então, o que eu escrevi aqui primeiro foi o quê? Botei 1/9 em evidência e fiz a soma dessa linha aqui, né? 2 vezes menos 1 deu menos 2, 2 vezes 2 deu mais 4, menos 1 vezes 2 deu menos 2, tá? Então, o que eu fiz foi isso. Agora eu vou fazer a mesma coisa para as outras linhas. Então, eu tenho 4, mais, né, deu, por conta do menos ali, deu menos 2 e menos 2. E, finalmente, eu tenho 4 mais 4 menos... 4 mais 4 deu menos por menos, deu mais 1. Então, a gente tem 1/9 que multiplica 0, 0 e 9. Ou seja, chegamos em 0, 0 e 1, que era o formato original de B. Tá? Isso nos mostrou, então, aquela formulazinha que a gente tinha mostrado antes, que o B vai ser igual a Q1 vezes Q1 transposto vezes B, essa soma toda, né? Então, a gente descobriu o quê? A gente descobriu quem são as combinações lineares de QIs que resultam em B. Tá? Acho que ficou ruim esse igual, né? Tá? Então, muito bem. Então, a gente viu agora
o ponto da gente usar bases ortonormais e o que que representa, né? Uma vez que eu tenho base ortonormal, a gente pode utilizar o mesmo conceito de projeção para ver quais são as combinações lineares que resultam nisso, tá? Então, se o ponto dessa sessão ali era sempre que ortogonal é bacana, e a gente está mostrando para vocês por que esse ortogonal é bacana, né? Então, nossa pergunta é como achar então, como criar uma base ortonormal. Para que a gente possa passar de A para Q em qualquer problema. Tá? Então, a gente está respondendo essa pergunta, se vocês ficaram convencidos, né, de que temos vantagens de ter uma base ortonormal, a gente não precisa fazer inversa de matriz e tal, a gente tem diversas facilidades na resolução dos nossos sistemas. Então, a pergunta principal, a pergunta-chave, é como que a gente vai criar essas bases ortonormais, tá? Então, para a gente descrever esse processo, a gente vai fazer o seguinte. Vou começar na próxima página aqui, tá? A resposta disso aqui é o processo de Gram-Schmidt. Então, o Gram-Schmidt ele vai fazer o seguinte. A gente vai supor que tenhamos vamos começar em R3, tá? Então, 3 vetores. Não é R3, não. Vamos começar com 3 vetores na base, tá? Supor que a gente tenha. Supor que tenhamos 3 vetores independentes. Azinho, Bzinho e Czinho. E queremos achar vetores ortonormais Azão, Bzão e Czão. Tá? Então a gente quer, a partir de 3 vetores quaisquer, que podem ter qualquer ângulo entre eles, desde que não sejam alinhados, né? Desde que eles sejam independentes, a gente quer construir 3 vetores ortogonais entre eles. Tá? Primeiro a gente vai achar vetores ortogonais, simplesmente perpendiculares uns aos outros, e depois a gente normaliza esses vetores, tá? A gente vai achar primeiro os vetores ortogonais A, B e C, e em seguida a gente vai normalizá-los, né? E normalizar quer dizer transformar em norma igual a 1, em comprimento igual a 1, nos vetores Q1, que vai ser o vetor A dividido pelo seu comprimento, né? Qualquer vetor dividido pelo seu comprimento é um vetor unitário. Um vetor Q2, que vai ser o vetor B dividido pelo seu comprimento. E um vetor 3, que vai ser o vetor C dividido pelo seu comprimento. Então a gente vai fazer essa ordem. Primeiro temos vetores independentes, primeiro a gente transforma em vetores ortogonais e depois a gente divide pela norma, tá? Então, observe, esses 3 vetores ali são vetores quaisquer, a gente pode começar por qualquer um deles, tá? Então, a primeira etapa que a gente vai fazer, primeira coisa, a gente vai dizer que o primeiro vetor que a gente vai escolher, o meu vetor de base, vai ser o próprio Azinho. Então, um vetor eu não vou nem mexer, eu vou pegar o próprio vetor que eu tinha, esse vai ser o meu primeiro vetor de base. Escolhi o Azão é igual ao Azinho. Tá? Então, essa é a primeira direção. Que vai ser a minha referência para as demais. Poderia ter começado com qualquer
um desses vetores, tá? Então, beleza, a primeira coisa que eu fiz, né, vamos chamar até isso aqui não de etapa primeira, vamos chamar de etapa zerésima. A primeira etapa, a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher que o primeiro vetor é o próprio vetorzinho que a gente está procurando. A partir disso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar o segundo vetor, o vetorzinho Bzinho, e eu tenho que projetar esse cara. Então, o primeiro passo é fazer o quê? Projetar Bzinho na direção de Azão. Tá? Se Azão é minha referência total agora, eu quero projetar esse cara na direção de Azão. Ao fazer uma projeção, lembre-se o que a gente está fazendo. Né? Eu tenho esse Bzinho, eu tenho o Azão aqui. Ao fazer essa projeção aqui, Azão está aqui, Bzinho está aqui. Projetei esse camarada ali. Em seguida, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar alguma coisa que seja perpendicular a A. Quem que é perpendicular a A? Vai ser essa projeção de B? Não, né? Vai ser exatamente o erro aqui, né? Então, o erro dessa projeção é perpendicular ao Azão. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar... Quanto é que vale esse camaradinho aqui? Ele vale a projeçãozinha que a gente tinha visto antes, né? A projeção, como a gente já tinha visto várias vezes, é o vetor transposto vezes o vetor sobre o qual a gente quer projetar, dividido pelo vetor transposto por ele mesmo. Tudo isso na direção de A. Tá? Isso aqui dá um escalar, dá esse comprimento, na direção de A. Esse multiplicador e a direção. Tá? Então, esse é o vetor projetado, como a gente já tinha visto várias vezes anteriormente. O que é o vetor E? Nesse contexto aqui, o vetor E ele pode ser escrito como uma combinação desse vetor projeção e do vetor B. Basta eu pegar, por exemplo, o vetor B menos o vetor projeção. Isso vai me dar esse vetor B, esse vetor erro. Tá? E eu vou chamar, então, o vetorzinho, o novo vetor B, o vetor Bzão. Tá? Se vocês não se incomodarem, eu vou desenhar sem a setinha em cima, que senão eu vou me esquecer ao longo do caminho. Esse novo vetor Bzão vai ser o quê? Vai ser o erro encontrado na projeção de Bzinho sobre Azão. Porque esse erro vai ser perpendicular a Azão. É o que a gente quer. A gente quer que esses vetores sejam mutuamente perpendiculares. Né? Então, esse B é o vetorzinho erro, que vai ser nada mais do que o próprio vetorzinho B que eu tinha antes, menos o vetor projeção, que é dado por A transposto vezes B, dividido por A transposto vezes A, na direção de Azão. Então, desse meu conjunto de vetores, o primeiro vetor eu defino ele como referência. Só copiei ele é o mesmo vetor que eu tinha antes. Tá? Azinho é igual a Azão. O segundo vetor, perceba-se que ele está baseado na direção de A original. Né? Defini Azão e a partir desse Azão, isso define, então, qual que é a direção de B. Tá? Então tá, essa foi a parte relativamente fácil. Se eu tivesse só dois vetores, o que eu simplesmente estou baseado naquela primeira direção, a segunda, esses dois caras vão dar ortogonais entre eles, tá legal, tá tranquilo. Tá? Em seguida, a gente tem que trabalhar com o terceiro vetor. Tá? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer... Antes da gente pular em seguida, tá? A gente pode perguntar se o Bzão é realmente ortogonal a A.
Tá? Então, para fazer isso, a gente pode pré-multiplicar por A transposto. Tá? Pré-multiplicando por A transposto os dois lados desse cara, a gente tem A transposto vezes B menos A transposto vezes B na direção de A dividido por A transposto A. Tá? E vocês conseguem destrinchar esse cara para vocês verem que esse cara aqui vai dar zero. Que eu tenho A transposto vezes B. E o A transposto multiplicou esse outro camaradinho aqui, e isso aqui vai zerar. Então esse carinha aqui, a parte de cima aqui vai zerar, né? A gente vai conseguir zerar esses dois caras ali. A gente vai descobrir que esse cara deu zero mesmo. Tá? Isso mesmo, né? Deu zero, né? Porque eu tenho um A transposto ali em cima, com esse cara ali, vai dar A transposto A dividido por A transposto A, e daí sobrou A transposto B menos A transposto B, deu zero. Tá? Então conferimos, esse cara aqui deu ortogonal mesmo. Então, já tenho duas direções. Eu tenho a direção A, que era a direção original, a segunda direção, que foi ortogonal à primeira. Agora, para a terceira direção, a gente não pode, a gente tem que prestar atenção em uma coisa adicional. A terceira direção deve ser ortogonal a A e a B. Tá? Para a gente fazer a direção de B, a gente simplesmente fez que ele era ortogonal à primeira direção, que era a minha referência. Agora, a terceira direção tem que ser ortogonal a B e a A. Então, na verdade, o que a gente está falando? A gente vai ter que fazer essa projeção. Primeiro eu vou projetar ele sobre uma dessas direções, né? Eu vou achar aquele erro, esse erro vai estar perpendicular à primeira direção, e esse cara, esse por sua vez, vai ter que ser projetado adiante sobre a outra direção. Tá? Então a gente vai projetar nas duas direções. E B. Então quem que é essa nossa direção nova? Nossa direção nova vai ser o vetorzinho C, né? A primeira nossa referência era o vetor C, menos a projeção dele sobre A, que vai ser A transposto vezes C dividido por A transposto A, e menos a projeção dele sobre B. Isso aqui era na direção de A, né? E menos B transposto vezes C, B transposto vezes B na direção de B. O que está sendo feito aqui é exatamente a mesma coisa que a gente fez antes, só que considerando duas direções com relação às quais a gente tem que ser ortogonal. Então eu tenho um vetor C, se ele, ao projetar sobre A, o erro dessa projeção com relação a A vai ser perpendicular a A, essa parte que está representada aqui pela primeira. Isso aqui garante que a gente está sendo perpendicular a A, e essa partezinha aqui garante que a gente é perpendicular a B. Tá? Então, sempre que a gente está fazendo o processo de Gram-Schmidt, a gente está fazendo essa sequência de coisas. Tá? A gente poderia ter, como eu só tinha 3 vetores, eu finalizei o meu processo. Tá? Então, se eu tivesse N vetores, o enésimo passo de Gram-Schmidt, no caso geral, seria o quê? Esse vetor N, né, o vetor... Vamos chamar de uma outra letra, o vetor x ali que a gente tinha, ia ser o vetor x original, menos a projeção de x na direção de A, a projeção de x na direção de B, até a projeção de x na direção do vetor n-1. Tá? Então, na direção de y. Tá? Então,
a gente vai fazer isso tantos quantos forem as nossas direções. Para cada uma das direções, a gente vai subtrair esses carinhas todos. Tá? Então tá. Então tem um A. Parará. Vamos tentar fazer uma representaçãozinha mais visual desse cara, né? Então, para o caso de projetar B sobre a ideia era justamente essa, e esse Ezinho, o vetor de erro, é a segunda direção Bzinho. O que está acontecendo quando eu estou fazendo a projeção de C? Então, eu tenho as duas direções que já são ortogonais, A e B. Tá? Tenho a direção A, a direção B. Pela construção original, as duas já são ortogonais. E eu tenho, então, um vetorzinho C. Tá? Esse vetorzinho C, ao projetar sobre B e fazer a diferença, ao projetar sobre A e fazer a diferença, na verdade, o que eu estou fazendo é o seguinte. Eu estou pegando e estou descobrindo, em termos de A e B, as componentes desse plano, né? Esse vetorzinho mora num plano que é uma combinação de A e B, e ao ser perpendicular aos dois, eu estou garantindo que eu estou fazendo isso aqui. Estou projetando e estou descobrindo uma direção que é perpendicular a esse plano de baixo. O plano de A e B estava aqui embaixo, né? Aqui. Deixa eu fazer em cores, né? Fica mais fácil de enxergar. Então, esse plano do A e B estava aqui embaixo, e ao a gente projetar nas duas direções, eu estou descobrindo qual que é o plano perpendicular ao plano AB, que é perpendicular às duas direções anteriormente. Tá? Então, agora a gente já tem os vetores, uma forma de construir todos aqueles vetores, né, que a gente precisava. Acho que era essa cor que eu estava. Então, tantos quantos forem os vetores, a gente vai fazer essas projeções e dividir, diminuir, né, do vetor original. O vetor original menos as projeções em cada uma das direções, tá? Só que cada um desses vetores, eles podem ter comprimentos diferentes, né? Então, como é que a gente chega até esse ponto, né? O que a gente fez foi ortogonalizamos os vetores. E agora, para cada um dos vetores, a gente vai dividir pelo próprio comprimento. E que é 3, né? No nosso caso de 3 vetores. A gente tinha assim, se a gente tivesse N vetores, a gente continuava adiante. Então, ao fazer cada um desses, né? No lugar de a gente ter vetores, cada um de comprimentos diferentes, a gente tinha antes, então, A, B e C com comprimentos quaisquer. Todos eles ortogonais uns com relação aos outros. Na hora que eu dividi ele pelos seus comprimentos, o que a gente fez foi o seguinte. Eu passo a ter 3 vetores unitários, Q1, Q2 e Q3. Então, a partir de uma base qualquer, a gente viu agora qual é o processo que a gente utiliza para chegar numa base ortonormal. Tá? Então, vamos fazer isso num exemplo numérico. Vamos supor que Azinho é igual a 1 menos 1 e 0. Bzinho é igual a 2, 0 e menos 2. E Czinho é igual a 3, menos 3 e 3. Tá bom? São vetores independentes, tá? Não são ortogonais. Se vocês fizerem os produtos internos entre A e B, e B e C e tal, vocês vão ver que não dá zero, tá? Então a gente vai pegar ali, seguir essa mesma ordem que a gente fez, tá? Azão vai ser igual a Azinho, que vai ser igual, então, a 1 menos 1 e 0. Em seguida, vamos descobrir quanto é que vale Bzão. Bzão, segundo a lógica de Gram-Schmidt, era B menos a projeção de B sobre A. Então, vamos fazer essa conta aqui, né? Então, eu tinha 2, 0 e menos 2. Em seguida, eu tenho A transposto
vezes b, então vai ser 1 vezes 2 deu 2, menos 1 vezes 0 deu 0, 0 vezes menos 2 deu 0, então tenho 2 na parte de cima aqui, dividido pelo A transposto vezes ele mesmo, então 1 vezes 1 deu 1, menos 1 vezes menos 1 deu 1, somados esses dois caras deu 2, tudo isso na direção de A, que é de 1, menos 1 e 0. Então esse vetorzinho Bzão deu, aqui deu 1 do lado de fora, né? Então deu simplesmente o vetor Bzinho menos o vetor Azinho, deu 2 menos 1 deu 1, 0 menos menos 1 deu 1, menos 2 menos 0 deu menos 2. Tá? Podemos conferir que esse cara ele está ortogonal ao primeiro, né? Então, B produto interno A vai ser componente por componente. Eu tenho 1 vezes 1 deu 1, menos 1 vezes menos 1 deu menos 1. Então, 1 com menos 1 zerou, 0 vezes 1, isso ali deu 0. Então, temos aí uma versão ortogonal A. Tá? Então, conferir que B estava ortogonal A. Em seguida, a construção do vetorzão C vai ser o vetorzinho Czinho, menos a projeção do vetorzinho C na direção de A, menos a projeção do vetorzinho C na direção de B. Então vamos lá, vamos escrever esse cara. O vetor C era 3 menos 3 e 3. A transposto vezes C, então a gente tem, deu 3, menos menos 3 deu 6. Na direção de A, então 1 menos 1 e 0. Depois, B transposto vezes C, eu tenho esse Bzinho vezes o C, deu 1 vezes 3 deu 3, 1 vezes menos 3 deu menos 3, cortou tudo, deu 2, menos 2 vezes 3 deu menos 6, então eu tenho 6 na direção de B, deu 1, 1 e menos 2. Fazendo essa conta, a gente chega então, deu 3, menos 6 com mais 6 deu 0, sobrou 3 mesmo. Depois tem o menos 3. Menos 6 com menos 1 deu mais 6. Com mais 6 deu 12. Menos 3 deu 9. Acho que eu me perdi aqui em alguma coisa, né? Ah, eu esqueci de dividir pelo do A, né? Aqui tem 2, tá? Então, calma aí. Vamos apagar esse cara aqui. E B transposto vezes ele mesmo dá 1 vezes 1 deu 1. 1 vezes 1 deu 1. 1 com 1. Menos 2 com menos 2 deu 4. Aqui deu 6. 6 por 6. Isso, agora melhorou, né? Então, aqui eu tenho 3 com menos 3, com mais 1 deu 1. Agora eu tenho menos 3 com mais 3 deu 0, mais 1. E aqui eu tenho 3 com 0 deu 3, com menos 2 deu 1. Tá? Então, cheguei que o meu vetorzão C deu 1, 1, 1. E a gente pode conferir que C é produto interno com A. O A tá ali, né? Então, 1 com 1 deu 1. 1 vezes 1 deu 1. 1 vezes menos 1 deu menos 1. 1 vezes 0 deu 0. 1 com menos 1 deu 0. Beleza? Então, C perpendicular a A. Em seguida, a gente faz C produto interno com B. C, 1 vezes 1 deu 1. 1 vezes 1 deu 1. 1 com 1 deu 2. 1 vezes menos 2 deu menos 2. Menos 2 com mais 2 deu 0. Então, eu sei que C está perpendicular a B, que é o que tinha que estar, né? Senão o processo não funcionar. Cada um desses vetores ele tem comprimentos diferentes, né? Então agora a gente vai chegar e normalizar esses vetores, tá? Então, para normalizar, a gente vai achar simplesmente o vetor dividido pelo seu comprimento. Tá? O comprimento de A 1 ao quadrado, 1 vezes 1 mais menos 1 vezes menos 1, então tenho 2, daí para tirar o comprimento a gente tira a raiz desse cara, né? Então isso aqui ficou 1 sobre raiz de 2 vezes
o vetor A, que é 1, menos 1 e 0. Em seguida, eu tenho o vetor 2, que vai ser B dividido pelo comprimento de B. O comprimento de B, eu tenho 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, eu tenho 2 mais 4 deu 6, então deu 1 raiz de 6. Multiplicando o vetorzinho de B, que é 1, 1 e menos 2. E, finalmente, que é 3, que é C dividido pelo comprimento de C. O comprimento de C claramente é a raiz de 3, então tem 1 raiz de 3 vezes esse vetor 1, 1 e 1. Então, achei. Essa é a minha base de Gram-Schmidt para esse cara. Tá? A gente poderia checar de novo, né, que esses Q1, Q2 e Q3, todos eles são perpendiculares uns com relação aos outros. Tá? Mas dessa forma, então, a gente achou, a partir de qualquer matriz A, eu pego as colunas dela, eu consigo fazer, né? Então, eu posso usar o processo de Gram-Schmidt para chegar de A em Q. Tá? E o que é interessante, né, fazendo esse processo para chegar de A em Q, a gente vai chegar numa outra fatoração. Tá? Então, dentro desse contexto, a gente vai chegar numa fatoração. Lembra-se que a gente já tinha visto algumas fatorações interessantes, né? Fatoração de matriz LU, por exemplo. Tá? Então, dividir a matriz numa diagonal superior e uma diagonal inferior. Qualquer matriz pode ser escrita como um produto entre uma matriz diagonal inferior vezes uma diagonal superior, a gente tinha visto isso. E a gente está vendo agora hoje uma nova fatoração. Vai ser a fatoração A igual a Q vezes R. Então, se eu usar esse processo de pegar a matriz A e achar uma matriz Q correspondente, tá? Na hora que eu fizer esse processo de encontrar esses caras, a gente vai achar uma outra fatoração desse cara. Tá? Então, se A tinha as colunas, no nosso exemplo anterior, Azinho, Bzinho e Czinho, e Q tem as colunas Q1, Q2 e Q3, que a gente achou a partir do processo de Gram-Schmidt, tá? A gente quer saber qual a relação entre Q e A. Em outras palavras, né, o que eu tenho que multiplicar por Q para recuperar A? Então, a gente tem que pensar o que foi realizado. Né? Durante Gram-Schmidt, o que aconteceu foi o seguinte. Os vetores A e Q1 estão em uma mesma linha. Lembrando, né? Eu peguei o primeiro vetor Azinho, disse que ele era o Azão, e depois só dividi pelo comprimento. Então, A e Q1 estão sobre uma mesma linha, eles só têm comprimentos diferentes. Tá? Em seguida, no segundo passo da etapa, a gente viu que Azinho e Bzinho, e Azão e Bzão, esses pares, Azinho e Bzinho, Azão e Bzão, assim como Q1 e Q2, estão em um plano. É o plano que eu usei para fazer aquela primeira projeção. Né? Dois vetores estão num plano,
os vetores A e B estão naquele mesmo plano, e a gente achou, então, a versão ortogonal dentro daquele mesmo plano, mas está todo mundo dentro do mesmo plano. Azinho e Bzinho podiam formar um ângulo que não era 90 graus entre eles, Azão e Bzão formam 90 graus, e Q1 e Q2 simplesmente são comprimentos diferentes de Azão e Bzão. Tá? Depois, seguindo o processo, A, B e C, Azão, Bzão e Czão, e Q1, Q2 e Q3 estão em um mesmo subespaço de dimensão 3. E assim por diante. Sempre que a gente vai adicionando novos vetores, né, esses novos vetores que estão sendo adicionados, eles estão, todos eles fazendo parte de subespaços cada vez de dimensão maior. Tá? Então, se a gente for pensar no que isso representa em termos de ligação entre esses vetores todos, né? Vamos pensar que a matriz A, ela tinha então esses vetores aqui. Tá? A matriz A tinha esses vetores. E eu tenho a matriz Q com esses vetores. Q1, Q2 e Q3. Qual que é a relação entre esses Q1? Pelo que eu tenho que multiplicar esses Q1, Q2 e Q3 para eu voltar a ter A, B e C? Tá? Então vocês conseguem ver que em cada etapa a gente só está considerando os vetores para frente. Né? Então, A, para eu chegar de A até Q1, eu não precisei pegar informação nenhuma de B. Para eu chegar de Bzinho até Q2, eu precisei da informação de A e de B. Para eu chegar de Czinho até Q3, eu precisei da informação tanto de C quanto de A quanto de B. Então, claramente, o que a gente está falando é que a gente tem uma matriz que é triangular. Tá? Uma matriz que só pega informação da coluna até aquele ponto. Né? Então, a gente pode ver que a gente vai ter um formato assim. Depois eu tenho Q1 transposto vezes B, Q2 transposto vezes B, Q1 transposto vezes C, Q2 transposto vezes C e Q3 transposto vezes C. Tá? Se a gente fizer o produto dessas duas matrizes, né? Essa matriz aqui é aquela matriz que a gente tinha chamado de Q, e essa nova matriz, e aí abaixo disso aqui, abaixo da diagonal é tudo zero, tá? E essa nova matriz a gente vai chamar de R. Essa matriz é uma matriz triangular, né? Que faz a conexão entre os Qs e as colunas de A. Tá bom? Então, tem várias maneiras da gente conferir que isso aqui é verdade, tá? Mas a gente poderia pegar, por exemplo, a mesma matriz que a gente tinha antes, o mesmo problema que a gente tinha antes, né? E construir essas matrizes para conferir que dá certo esse negócio, tá? Então, 2, 0, menos 2, 3, menos 3 e 3. A gente achou que as matrizes... que a matriz Q era 1 raiz de 2 menos 1 raiz de 2 e 0. Em seguida, 1 por raiz de 6, 1 por raiz de 6, menos 2 por raiz de 6, esse era o vetor B, o vetor Q2, desculpa, e o vetor Q3 era 1 dividido por raiz de 3, 1 por raiz de 3, 1 por raiz de 3.
Tá? Então, esses eram os vetores Qzinhos que a gente achou através do processo de Gram-Schmidt. E agora a gente vai ver pela forma geral do vetor R ali. A gente vai pegar esses Qzinhos transpostos vezes as colunas de A, tá? Então, basicamente, o primeiro termo é o produto interno desse camarada com esse camarada aqui. Tá? Fazendo isso, a gente vai ter 1 raiz de 2 menos 1 raiz de 2, então eu tenho 2 raiz de 2. Tá? 2 dividido por raiz de 2, multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo, ficou raiz de 2 apenas. E a gente vai fazendo esse processo como um todo, a gente vai ver que aqui eu tenho raiz de 2 também. Aqui eu vou ter raiz de 18. Depois eu vou ter raiz de 6. Aqui eu vou ter menos raiz de 6. E aqui eu vou ter raiz de 3. E zeros, zeros, para completar essas matrizes, tá? Seguindo esse formato, vocês vão ver que a gente vai recuperar, só fazer esse procedimento, esse produto todo, e vocês vão ver que a gente recupera exatamente fazendo dessas matrizes, tá? Muito bem, muito bom, muito bem. Então, o que precisa, o que a gente vai fazer então na próxima aula para a gente revisar o que a gente viu na aula de hoje? Nós estamos acabando agora, chegando em 10h34, tem mais 1 minuto para acabar a aula, tá? O que a gente vai fazer na próxima aula é o seguinte, a gente vai revisar esse processo de Gram-Schmidt e a gente vai ver como que esse processo de Gram-Schmidt se relaciona com outras coisas que a gente já viu. Então, o que Gram-Schmidt tem a ver com os mínimos quadrados? Né? Quais são as formas que a gente pode ter para melhorar esse processo de Gram-Schmidt, tá? A gente só vai fazer uma revisão básica, são 2 páginas que faltam para a gente concluir esse capítulo aqui de ortogonalidade, tá? A gente vai ver então as relações entre Gram-Schmidt e mínimos quadrados, as ideias principais, e tendo terminado isso, na próxima aula a gente começa com uma outra parte da disciplina, que é a parte de determinantes, tá bom, gente? Eu sei que foi uma aula bastante longa, bastante cansativa, mas foi uma aula muito importante. A gente falou de bastante conceitos que se relacionam a diversas outras coisas que a gente já viu. Ortogonalidade, bases, espaços, resolução de sistemas lineares, por que a gente transformar uma matriz qualquer numa matriz ortogonal é vantajoso para a gente resolver sistemas de equações, tá? Então, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, espero que vocês pratiquem, tá? E de agora até a aula da próxima semana eu vou passar mais uma lista para vocês relacionada a esses temas de espaços vetoriais e ortogonalidade, que a gente ainda não passou listas a respeito disso, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Vou parando de gravar aqui e na semana que vem a gente se fala, tá? Valeu, até mais.